Estamos de volta com o Ver Mais, agora é hora do nosso bate-papo e hoje o assunto é a formação de uma babá. Pois é, gente, foi o tempo em que as babás eram apenas cuidadoras de crianças. Hoje em dia, a babá precisa ir muito além disso, ela deve ter também a função de educadora, além de outros quesitos super importantes e também ideias para a formação de uma criança. Então é uma grande responsabilidade, né? E quem vai contar pra gente quais são esses quesitos, o que uma babá ideal deve ter é a pedagoga Márcia Torino. Oi, Márcia. Oi, Denise. Boa tarde. Pois é, são muitos itens, na verdade, né? Eu acho que a gente pode começar até por quem vai contratar uma babá, né? O que ela precisa saber, por exemplo, uma família que vai contratar uma babá. Quais são os predicados, né, que a gente pode colocar assim? Certo. No primeiro momento, né, então tem essa parte da entrevista, né? Normalmente o primeiro contato é feito por telefone. Então, no segundo contato com essa profissional, que é o contato pessoal, então algumas coisas devem ser observadas na entrevista, tá? Com relação à postura, tá? Com relação à fala, né? A forma como ela se comunica, né? Essas questões sobre a forma como ela lidar com a criança, se a criança já estiver ali naquele espaço, então a forma como ela vai interagir com essa criança nesse momento, tá? Questões assim, por exemplo, sobre como ela propõe, como ela se propõe a trabalhar, sobre atitudes, dicas, olha, eu já fiz isso, né? Algumas questões que ela tem como experiência, tá? Pedir ou não, né? Se tem antecedência, já trabalhou em outra casa, isso, né? Essa questão das referências, então. A referência, exato. Isso, a referência, quando ela é importante e quando não, né? Uma das primeiras atividades que eu exerci, até o que me levou a trabalhar com educação, foi ser cuidadora de bebês e crianças. Quer dizer, você já tem uma experiência no assunto para poder estar falando. Isso, daí que vem a proposta, né? De orientar e de formar babás. Então, sobre essa importância, então, de pedir ou não. Isso, de pedir ou não. E aí, pede ou não pede? É importante? Sim. É importante, né, você saber referência, se ela tem uma experiência ou não, mas também essa pode ser a melhor oportunidade que você pode ter, ou seja, essa profissional pode ser ótima e ela precisa de uma oportunidade para estar se no caso dela está começando, né, ela nunca trabalhou como babá antes, aí você vai prestar atenção se ela tem jeito com criança, que detalhes que a gente consegue observar, assim, que a gente pode ter certeza, não, ela realmente está apta para o trabalho. Certo. Essa questão, como eu te disse, do relacionamento com a criança, de ter atitude, né, de mostrar-se cativante, né, bastante entusiasmada mesmo com a proposta. Porque hoje em dia a gente ouve muita coisa, sabe? Notícias assim de babás que maltratam as crianças. Enfim, então por isso a grande responsabilidade, né? Um dos primeiros documentos até que eu oriento os pais, né, e a babá mesmo quando vai procurar essa oportunidade de trabalho, quando vai oferecer o seu serviço, é apresentar uma ficha, um documento que se chama Certidão de Nada Consta, tá? Ela é emitida pela Justiça Federal e é bem fácil, você entra no site e tal e você apresenta como um requisito no momento da entrevista, né? Isso é importante para a família saber, isso é um ponto a mais para quem está procurando uma oportunidade como esta. Ok. Agora vamos para o dia a dia, né? Para coisa prática mesmo. Até para quem tem pretensão de ser babá, algumas dicas assim de como cuidar da criança, o que propor, sabe? Para a criança gostar da companhia da babá também, porque isso é muito importante, né? É legal que a babá também esteja interessada, procure informações. Hoje em dia existem várias instituições que abrem cursos, não só para pessoas que têm nível superior, tá? Mas oferecem também como visitantes, né? Você pode participar de oficinas de construção de fantoches, por exemplo. Existem muitas oportunidades. Tem que ir atrás, no dia a dia. Tem que buscar. Sim, também, bastante atitude. Essa é uma das atitudes que é observada também quando acho que na própria internet deve ter diversos vídeos que ensinam brincadeiras com as crianças e tal. Construção de fantoches. As crianças hoje elas não querem ficar paradas e nem devem, porque tem muita coisa do computador, da TV, então tem que tirar elas da frente do eletrônico e levar elas
para o mundo lúdico, para a coisa da fantasia de ser criança mesmo, Isso, né? esse é o diferencial da babá de hoje, né? A babá que procura, a babá que se especializa, a babá que vai atrás, que busca meios, que faz o momento de interação da criança ser significativo, que é um momento de brincar e de aprender, né? Que se preocupa com essas questões. Isso faz toda a diferença. Isso. Além disso, essa profissional também precisa estar bastante preocupada, como eu disse antes, com a postura, tá? Então, sempre uma postura de cabelos presos, unhas curtas, né? A roupa, né? Hoje, normalmente, como todas as profissões, temos alguns uniformes, então padronizar, né, essa conduta, padronizar essa forma de apresentação diária, né? O seu ambiente de trabalho, por exemplo, né? Para exercer essa função, não é uma atividade que necessita, por exemplo, de muita maquiagem, de perfume. As babás precisam saber, isso é uma dica importante, de que perfume irrita bastante o bebê. Tá? Então, às vezes, o bebê chora também, porque a forma como pegamos para acalmar o bebê aqui no colo, ele logo entra em contato com o perfume que os adultos usam, né, que nós usamos. Então, isso é importante que a babá não utilize no dia a dia. Essa é uma das instruções assim que não se deve fazer, não se deve usar perfume. Irrita a criança e não é para chamar a atenção de outras coisas, né, nessa atividade. Outras questões, assim, então, noções sobre higiene, tá? Sobre higiene e desinfecção de objetos pessoais do bebê. Essa questão de ser muito organizada, tá? Nos espaços do bebê. Então, organizar brinquedos. Você pode organizar de uma forma prática uma caixa com brinquedos que já foram utilizados, brinquedos sujos, e uma caixa com brinquedos limpos. Sujos como? Então, hoje a babá fez uma atividade de estimulação do bebê, porque eles sentem muita fase dessa estimulação oral, tá? Eles sentem bastante necessidade e nem sempre o choro é fome. Tá? É necessidade de sugar na maioria das vezes. Então, por exemplo, brincou com um mordedor, satisfez essa necessidade de sugar sem o uso da chupeta, né? Propôs uma atividade diferenciada, então ela já separa esse brinquedo, já deixa, ao final do dia organiza tudo isso, higieniza e já deixa pronto para o próximo dia. Olha que interessante. Tá? Dicas assim, por exemplo, com relação à conservação dos alimentos, tá, do bebê. Claro que eu apoio e as babás também vão apoiar essa ideia do aleitamento exclusivo até o 6º mês, né? E depois vem a questão da introdução das frutas, né, conforme orientação médica, né? Introdução das frutas, do suco, mais tarde das papinhas salgadas, tá? Então, toda essa questão de noção de higiene que ela precisa ter com o preparo dos alimentos, tá? Todo esse cuidado na primeira infância é muito importante. Primeira infância, eu digo assim, essa fase do nascimento até por volta dos 3 anos. Tá? Toda essa questão de cuidados, a forma de interação, a mediação que você vai ter com essa criança, ela é o que define a formação de um adulto seguro, tá? De um adulto tranquilo. Com certeza, faz toda a diferença.